João 10, 27, olha o que a Bíblia diz: as minhas ovelhas, quem que está dizendo isso? Fala, Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço as elas. E eu conheço-as, perdão, vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço. E elas me seguem. 28. E dou-lhes a vida eterna. E dou o quê? A vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Meu Pai, que mais deu. Meu Pai o quê? Que mais deu. Então Deus já deu tudo. Fala, Deus já deu tudo. Ele não vai te dar, Ele já te deu. Então já é sua. É maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Pai. Eu e o Pai somos. Você pegou? O que Jesus quis dizer? Eu e meu Pai somos um. Glória a Jesus. Eu e meu Pai somos um. Falando de Jesus, você está falando de Deus. Falando de Deus, você está falando de Jesus. Por quê, pastor? Porque quem que falou isso? Jesus. Eu e meu Pai somos um. Volta no 27. Passa no 26. Respondeu-lhe Jesus: já vou e tenho dito, e não creis a obra que eu faço em nome de meu Pai. Então tudo que Jesus estava fazendo era no nome dele? Não. Pode ser que sim, porque ele e Deus não é um? Glória a Jesus. E essas testificam de mim. Escuta, vai, 26. Eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Mas vós não creis, porque não sois das minhas. Pegou? Pegou? Eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Fala, espera um pouquinho. Eu vou entender. Fala para o irmão, espera um pouquinho. Não, fala com ele, não me incomoda. Não me atrapalhe. Fala, pelo amor de Deus. E se você me atrapalhar, Deus está vendo. Eu vou te beliscar. Mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Pai, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me presta atenção. Por que Jesus quis dizer isso? Eu vou explicar para a igreja. Vocês me conhecem como o seu pastor? Você reconhece que eu sou o seu pastor? Eu reconheço que vocês são as ovelhas que Deus colocou na minha vida. Só que quando a gente dá uma direção que vem de Deus e você não obedece, você não está sendo ovelha, você está sendo bode. É Bíblia, a Bíblia está dizendo, Jesus, o próprio Jesus está falando assim, ó, olha, eu conheço as minhas ovelhas. Por quê? Porque ela escuta a voz do seu pastor e ela me segue. Então quando eu falo, gente, vai ter um curso, vai ter isso, vai ter aquilo, e você não vem, você não está sendo ovelha, irmão. Sinto muito te falar. Porque a ovelha segue a voz do seu pastor. E o seu pastor conhece a sua ovelha. E eu sei quem é e quem não é, porque Deus mostra. Tem ovelha rebelde, tem ovelha que tem que tirar carrapicho, tem ovelha que só a graça. Mas o pastor conhece a voz da sua ovelha. Fulano de tal obra, por que não vai não? Amém, irmão? Não vai. Fulano de tal da palavra,
eu já falei, Deus falou comigo, não briga. Essas suas ovelhas escutam a voz do seu pastor. Pastor, mas eu não sei, não sabe? Quem vai te capacitar é Deus, irmão. É Deus. Claro, nós somos seres humanos, a gente tem o quê? Nos dá uma dor de barriga, ficamos nervosos. Sim ou não? Sim. Mas isso passa. Sabe o que significa isso? Temor ao Senhor. Sabe, eu já falei com pessoas assim, eu sei do seu potencial, às vezes você mesmo não sabe, e eu vou extrair isso de você, mas para me extrair, pode ser que eu vou te espremer, porque eu sei que quando eu te espremo, vai sair suco. Aleluia. Só que você tem que deixar, se você não deixar, não tem como. Amém? Todos os homens da Bíblia passou sob pressão, e eu vou falar isso. Que é na pressão que você sai mais forte. Aleluia. É na pressão que a gente vê quem é e quem não é. Glória a Jesus. Posso começar a pregar, sim ou não? Sim. Eu não sei se os irmãos acompanhou a live, mas na sexta-feira deu uma palavra, a gente estava falando de Daniel. Não é isso, Evandro? Estava falando de Daniel e estava falando de Asaf. Amém? Quem foi Asaf? Asaf começou a olhar para as coisas terrenas aqui da terra. Quando ele estava olhando para as coisas terrenas da terra, ele estava olhando só a prosperidade do ímpio, ele estava só olhando as coisas que os ímpios faziam. O cara faz tudo de errado, está prosperando. O cara olha, faz tudo que é de errado e está fluindo. Eu que sirvo o Senhor, não tem conseguido nada. Eu que sirvo o Senhor, não tem conseguido romper. Amém? Mas a Bíblia vai dizer que Deus, para aqueles que é ímpios, o Senhor castiga, irmão. Mas Deus não é amor. A Bíblia vai dizer no Salmo 73 que vai ter diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Aí, o que acontece? A Bíblia vai dizer que Asaf entra no santuário e começa a olhar para onde? Para o monte. Começa a olhar para onde? Para o Senhor. Porque até nós, se a gente olhar os ímpios lá fora, a gente fala, para que servir a Cristo? Para que estar na igreja? Porque nada na minha vida é ruim, e aquele cara que faz tudo de errado consegue fluir, aquele cara que a mulher faz tudo de errado consegue avançar. Que diferença há? Mas a Bíblia vai dizer bem claro que grande dia vai chegar. Aí você vai ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E eu falei mais na sexta-feira, o joio e o trigo andam junto, e Deus permite eles crescer junto. Eles são a mesma coisa, mas um dá fruto e o outro não. Amém? Glória a Jesus. Então entende, igreja, Deus ele permite você passar por muita situação no seu aprendizado. O que a gente leu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. A pressão parece que algo te sacode, não é assim? Por isso que a Bíblia vai dizer que não angústia, escutei o seu clamor. Amém? Porque é na pressão que a gente vê quem é e quem não é. E tem homens na Bíblia que foi na pressão que Deus trabalhou na vida deles. Amém? E a gente vai ler. E o primeiro homem que eu consigo enxergar, tem vários, mas eu vou falar só de alguns pelo horário, amém? Elias. Aleluia. Elias. Olha o que a Bíblia vai dizer. Meu microfone está alto, sim ou não? Tá bom? Se tiver alto, vocês falam aí que eu abaixo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas a espada. Versículo 2. Já estou pregando. Então Jezabel mandou um. Jezabel foi? Não. Jezabel manda? Não. Tem hora que o diabo ele não vem, ele manda o seu mensageiro. Tem hora que o diabo ele não vem, ele manda os seus mensageiros. Que mensageiro que o diabo manda? Às vezes as pessoas que você convive.
Às vezes as pessoas que você tem mais intimidade, às vezes as pessoas daquela que você trabalha, o diabo não vai mandar mensageiros de longe, porque de longe você não tem contato. Vai entrar no seu ouvido esquerdo e vai sair no seu direito. Ele vai mandar pessoas de perto. E ele não foi, ele mandou um mensageiro. Fala a primeira pessoa. Fala comigo, a primeira pessoa que passou pela opressão foi Elias. Glória a Deus. E dizer-lhe assim: me faça os deuses. Que Deus é esse? É o nosso? Não. Que deuses é esses? Fala, os deuses de Baal. Os deuses de Baal, amém? E outro tanto, se de certa manhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles, 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com a vida se foi chegando a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Irmão, se você for ler a Bíblia no capítulo 17 ali, do livro mesmo de Reis, Elias estava passando um processo mais lindo da vida dele. Elias declarou: não vai chover na terra. E não choveu na terra. Elias declarou: agora vai cair chuva na terra. E caiu chuva na terra. O profeta tem a sua voz. O profeta tem a sua voz. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que Elias enfrenta os 400 profetas de Baal. Mas na verdade não era 400, era 800. Amém? Porque não era só os de Baal, era de outras pessoas também ali. Então na verdade era 800 profetas de Baal. E Elias, sabe o que Elias pegou e falou? Ele disputou entre os dois deuses, o Deus com letra maiúscula e o Deus com letra minúscula. Amém? E Elias faz uma oração de 24 segundos. E o fogo desce. E Elias está feliz porque o fogo desceu, o Senhor escutou. Mas no capítulo 19, Jezabel, a macapeta dos capetas, aleluias, casou com o rei Acabe. Ela era o quê? Se o rei era Acabe, ela era uma rainha. O rei tem a sua rainha. Glória a Jesus. E ela pegou e falou assim, ó, mandou um mensageiro: fala para Elias que se nessa hora, que ela mandou do dia para o outro, amém? Ele não morrer, ele vai se ver comigo. Então Elias, a Bíblia vai dizer que ele passou por uma pressão. Elias passou por uma pressão. Você já passou por pressão? Está passando? Não é opressão, é pressão. Aleluia. Opressão é diferente de pressão. Glória a Jesus. Opressão, você vê os demônios falando toda hora na sua cabeça: você não vale nada, você não é ninguém, sua vida não vai dar certa. Você fica perturbado. Isso é opressão. Pressão do inferno na sua vida. Aleluia. Aí você olha, não vai dar certo. Você quer fazer um negócio, não vai dar certo. Você quer fazer algo, não vai dar certo. Isso é opressão. Você vê todas as horas o demônio falando na sua mente. E o que é pressão, pastor? Pressão é aquela situação que às vezes Deus permite você passar. Quer ver um exemplo? Vem cá, Fabrício, rapidinho. Eu gosto de usar ele porque é intimidade, amém? Ele tem que trabalhar também, aleluia, acordar. Então, opressão é assim, o demônio falando toda hora na mente dele: você não vale nada, rapaz. Já era sua família, já era sua casa, entendeu? Já era. Aí isso é opressão, porque ele está sentindo uma opressão do inferno. Amém? Quem que já se sentiu assim? Só eu? Glória a Deus, eu estou sozinho nessa, aleluias. Mas aqui Elias sentiu uma pressão, porque Jezabel era a rainha, e ela falou: eu vou te matar.
eu vou acabar com você. O cara, meu irmão, destruiu um capítulo ontem com 800 profetas de Baal. Agora ele ficava com medo de uma mulher. As mulheres têm controle, sim ou não? As mulheres sabem, né? Fazer um chamego. Aleluia. Então, ele passa por uma pressão. Uma pressão, não foi opressão, mas ele passou por uma pressão. E a Bíblia vai dizer, Marília, que ele foge. Ele vai embora, ele vai para a caverna e ele fala com Deus: Deus, será que só tem eu aqui para enfrentar Jezabel? Porque toda vez que você está na pressão, alguma coisa vai acontecer, para bom ou para ruim. Porque na pressão vem as dúvidas. Será que eu estou servindo esse Deus mesmo certo? Será que mesmo que eu sou crente? Será que está valendo a pena? Será que vale a pena sair de manhã? Será? É Serasa, não é será? Porque ele vive numa pressão. E todos os dias a gente passa na pressão, você sabia disso? Quando você acorda para trabalhar, uma pressão. Você se encontra com o seu chefe, há uma pressão. Você está no trânsito, há uma pressão. Não é verdade? Você que dirige, não é verdade? Você passa uma pressão todos os dias. Mas na pressão o Senhor responde. Aleluia, pode sentar, obrigado. Na pressão o Senhor responde. Glória a Deus. Fala, na pressão o Senhor responde. Senhor, mas eu estou com medo. Agora eu vou trazer agora aqui para a igreja. Se eu chegar perto de você, eu vou fazer isso agora, tá, Rosana? Rosana, amanhã você vai pregar. Você sente uma pressão. Aí você chega aqui, né? Mas você vem. Mesmo na pressão. Aí chega na hora, Deus pede e te usa de uma tal forma que a igreja. Porque é na pressão Deus conhece os seus. Aleluia. Glória a Jesus. Então tá. Agora o segundo cara que passou de uma pressão, Davi. 1 Samuel. Deus está dando para entender sim ou não? Se não tiver, depois você me fala. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 23. Vai, vamos lá. E foi anunciado, Paulo. Isso. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueia as eiras. Vai. E consultou Davi. O que ele fez? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Vai. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá. Quanto mais vinda Keila contra os esquadrões dos filisteus. Entenda que o povo estava passando por uma pressão. Amém? Ele estava sendo atacado. E os soldados disseram: quem somos nós para enfrentar os esquadrões dos filisteus? Porque os filisteus, eles entraram em guerra direto com o povo de Israel. Entenda, filisteus hoje são os seus inimigos. Mas você não tem inimigo, pessoa. Seu único inimigo é o diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne. Então, se não é contra a carne nem sangue, então não é contra a pessoa, mas é o demônio que habita na pessoa. Então você tem que orar primeiro pela vida dela, declarar: seja liberta em nome de Jesus. Amém? Então a Bíblia vai dizer que ele está passando por uma pressão.
O povo está dizendo, Davi está falando assim, olha, por isso que a Bíblia vai dizer que ele consultou quem? Ao Senhor. Na pressão você consulta ao Senhor, ou você passa de qualquer jeito? Todas as vezes Davi consultava ao Senhor. E como que ele consultava? A Bíblia vai dizer que primeiro ele adorava. Amém? Por isso que eu fiz esse ato da gente ajoelhar. Primeiro a gente adora, depois a gente vai guerrear. Amém? Primeiro você adora, depois você guerreia. Por que a Bíblia vai dizer? Que ele consultou o Senhor. Então por isso que ele adorou o Senhor. Depois ele foi para a guerra. Imagine você, em general, um homem de guerra, amém? Vendo o seu povo sendo saqueado, vendo o seu povo sendo roubado, e as pessoas que estão do seu lado com medo. O que ele estava passando? Por uma pressão. Mas ele não consultou o Senhor, e o Senhor não falou, vai que vocês vão vencer. Então é Deus falando com nós, você pode estar passando na pressão, mas você vai vencer. Você pode estar passando por uma situação difícil, naquela pressão, mas você vai vencer. Amém? Mas se a pessoa que está do meu lado não está confiando, primeiro eu não consultei o Senhor. Amém? Tem coisa que Deus vai falar com você, não vai falar com a pessoa que está do lado. Deus falou comigo, vai que eu estou contigo. Tem muitas pessoas que desistiram, mas eu creio no que o Senhor tem comigo. Quando você sabe o que o Senhor tem contigo, pode vir pressão que vier, o Senhor é contigo. E eu perguntei, Deus, deixa eu te dizer, como é que vai fazer para ficar aberto? Como é que vai ficar aberto isso aqui? Como que a gente vai montar algo aqui? Deus respondeu, na pressão o Senhor vai te tirar o melhor. Amém. Amém? É na pressão. Fala que irmão, é na pressão que você vai crescer. Vai avançar e vai romper. Amém? Amém. Glória a Jesus. 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Então primeiro ele consultou, não foi? Alguma versão fala que ele orou. Aí agora ele consulta mais uma vez. Ele consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: levanta-te. Você já viu Deus? Se isso é de Deus, me dá uma resposta. Ele foi uma vez, ele foi questionado, ele ficou na dúvida. Aí ele perguntou de novo ao Senhor. O Senhor falou assim: levanta. Agora ele ficou bravo. Levanta e vai. Se é o Senhor que está falando, meu irmão, vai. Mas eu não estou vendo, vai. Mas eu não vejo, vai. Vai que você vai saquear, que você vai vencer e que você vai romper. Se o Senhor que falou, não deixa as pessoas te desanimar, não deixa as pessoas te parar. Se é Deus que falou, vai. Aleluia! Respondeu e disse: levanta-te. Então ele estava o quê? Prostrado. Pegou? Passou por ele. Ele estava prostrado. Porque senão Deus não ia falar: levanta-te. Pegou? Pegou? E desce aonde? Porque te dou os filisteus na tua mão. Quem vai dar os filisteus na mão? Então tem inimigo que Deus vai te dar nas suas mãos. Na pressão. Pastor, mas eu não estou conseguindo, é na pressão. Pastor, eu não estou vendo, é na pressão. Se o Senhor falou, não olhe o processo, não olhe a dificuldade, mas vai que você vai vencer. Aleluia! Glória a Jesus. Vai, 5. Então Davi partiu com os seus homens a Keila. Então os homens foram, sim ou não? Antes eles tiveram dúvida. Sim. Se você está falando, Davi, tudo tem uma voz de comando. Se você está falando, porque se dá errado, eu vou culpar quem? Entendeu? Mas entenda, quando é de Deus, é de
Deus. Então Davi partiu com os seus homens aquele e pelejou contra os filisteus e levou o quê? Isso vai ter picanha agora, aleluia, aleluia. Churrasco? Dá água na boca, hein, Vitor? Churrasco? Como é churrasco? Aí, Fabrício. Aí, Rosana. Salpicão, churrasco. Ei, Evandro, dá um glória aí, irmão. Churrasco, meu Deus. Essa hora. Bolo, meu Deus. Enquanto os filisteus se levou os gatos, o que ele fez? E fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de... Glória a Jesus por isso. Keila, hoje é você. E o Senhor está te livrando das mãos dos seus inimigos. Amém? Amém. Fala primeiro Elias. Segundo Davi. Abra lá em Daniel. De olho na hora. Aleluia. 11:28, amém? Está acabando. Quem que já foi numa vigília aí? Só a gente? Vigília, já foram? Está programando a vigília, hein? Uma noite com o Senhor, é bom demais, tá bem? Daniel, capítulo 3. Quem aqui já ficou a noite toda na balada aí? No forró da Marlene? Hein? Meu Deus, deixa falando aí, ó. Aleluia. Da Marlene, do Rex. Não, eu não. Aleluia. Quem já ficou aí dançando pagode a noite toda? Que isso, pastor? Te achei. Free hits. Agora você vai ficar a noite toda pro Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Se alguém dormir, vai acordar. Olha que outra pressão aqui, irmão. Isso é muito interessante. Olha como é que Deus permite que os teus filhos estar passando na pressão. Então, se você estiver, fique em paz. Fique em paz, o Senhor é contigo. Fique em paz. Amém? Deus, Ele permite você passar para te tirar o melhor de você. Glória a Deus. Olha o que aconteceu com esses homens. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 covados e sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Versículo 2. Vai. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos e os governadores, os conselheiros e tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães e os juízes. Fala, só gente da alta, fala, só gente de patente alta. Tinha bigode grosso aqui também. Te peguei, não canta não. Repreende isso aí. Os tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua. O quê? Então o rei Nabucodonosor, Rosana, fez uma estátua para as pessoas adorarem. Amém? Mandou os governadores, mandou os príncipes, mandou os prefeitos. Amém? É como se hoje chegasse agora um novo presidente, falasse, eu vou fazer uma estátua e quero que todo mundo adore. Aquele povo que conhece a palavra vai adorar? Então ele está passando por uma pressão. Alguma coisa vai acontecer, porque o rei tem um decreto. Todas as pessoas que não me adorar, eu vou fazer algo. Eu vou o quê? Vamos ler, esqueci. Volta. Consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Em vez de a gente colocar Nabucodonosor, vamos colocar o atual presidente que disse que não pode falar o nome dele, senão eles cancelam o negócio ali. Amém? Mas a gente sabe que é o Lula. Deixa eu falar. E Nabucodonosor tinha levantado, estava em pé diante de imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, Lula tinha levantado. Misericórdia, vai. 4. E o arauto pregoava em alta voz, ordenou-se a voz: ó povos e nações, povos e línguas, presta atenção. Quando ouviste o som da trombeta,
da flauta. Você viu que tinha um louvor aqui, Evandro? Tinha um louvor aqui, sim ou não, Thais? Tinha um louvor aqui, ó. Amém? Quando ouviste o som da trombeta, da flauta e da harpa, da sambuca, tinha samba então, do saltério, da gaita. Então eles tinham o ministério de louvor aqui, ó. Nunca tinha percebido isso. Amém? Eles tinham o ministério de louvor, mas adorando o nosso Deus? Fala outros deuses. E de toda espécie de música, de toda espécie, então tinha pancadão. Tinha outras danças, forró, tinha rave, tinha tudo para agradar o povo. Não está parecendo como o nosso dia de hoje? Não está? Aqueles forró bem bravos lá da... Que é maneiro, as letras chiques. Amém? Músicão preto. Peguei. E toda espécie de música prostravam e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então o povo aqui, o Rosana, está passando, tá passando por uma pressão. Vai, 6. E qualquer que não se prostrar, qualquer que não se prostrar e não há, adorar. você está vendo que a sua adoração, quando você não adora o Senhor, você está adorando outros deuses? Porque é assim que o inferno faz contigo. Se você não adora o Senhor, você está adorando o dinheiro, você está adorando as outras pessoas e não está adorando a Deus. Para onde que está indo a nossa adoração? Por isso que eu amo a adoração. Pastor, você não gosta de música agitada, desses corinhos? Gosto também, mas eu amo a adoração. Porque quando você aprende a adorar na terra, você vai aprender a adorar no céu, porque lá só tem adoração 24 horas. Porque essas músicas, irmão, eu vou falar bem claro, ela mexe com a sua carne, mas a adoração mexe com o teu espírito. Amém? Se eu começar a cantar Divisa de Fogo, vai estar todo mundo rodando. Não é verdade? Porque é diferente de adorar. Porque tem música que mexe com a sua carne e tem música que mexe com o teu espírito. Por isso que a Bíblia está falando de adoração. De adoração. E aqui ele falou assim, ó: se você não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. Você entendeu? Adoração, como é que faz a diferença? Aqui ele fez uma estátua e queria que todo mundo... Obrigado, filho. Você entendeu a sua adoração? Quando você não adora a Deus, você está adorando outra coisa. Eu adoro meu carro, eu adoro minha moto, eu adoro meu dinheiro, eu adoro meu filho, eu adoro a minha família, eu adoro minha mulher, eu adoro meu esposo. Amém? Então a gente tem que entender que a nossa adoração tem que ser somente a Deus. E eles adorou. Aqui ele está passando por uma pressão. Será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. É como se ele falasse assim, ó: se vocês, a partir de agora, porque vai acontecer, não me adorar, você está morto. Amém? Então tinha uma, fala comigo, pressão. E em breve a gente vai passar por uma pressão. Porque o Senhor permitiu para avivar a igreja, para a volta de Cristo. Amém? Isso é para nos avivar. Glória a Jesus. Vai. Portanto, nós, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos. Então foi todo mundo, sim ou não? Foi todo mundo, sim ou não? Fala comigo, não. Fala comigo, sempre, Senhor. Levanta alguém. Nações e línguas adoraram a estátua de ouro. Nações adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus, acusaram os judeus
E responderam dizendo: o rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. 10, vou errar. E tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse ao som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fole, de toda espécie de música, se prostrasse e a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Vai. Acabou? 12. Há uns homens. Aí pega. Vem cá, 3 homens aqui. Vem cá, Matheus. Vem cá, Evandro. Vem cá, Fabrício. 3 homens que ele quiser. O Vitor vai fazer parte aí, mas... Você fica de pé. Esses 3 homens aqui, olha para lá os 3, um do lado do outro. Aqui, fica aqui, do lado. Isso, olha para lá. Isso. Sadraque, Mesaque, Abidnego. A Bíblia vai dizer que ele está passando por uma. Isso aqui representa você hoje. Você é o Sadraque, Mesaque, Abidnego dessa geração. A Bíblia vai dizer que o rei decreta, o rei Nabucodonosor, é só prostrar que você não vai ser morto. Mas eles carregavam algo, que era Jesus dentro deles. Eles carregavam algo, a presença de Cristo. Sabe o que é isso? É nós no mundo. Olha para cá, olha para cá. Você olha para cá. É isso que a gente carrega hoje. Entenda algo, a gente está no mundo, mas a gente não é desse mundo. A gente vive no mundo, mas a gente não é desse mundo. A nossa morada é diferente, amém? Então entenda algo que eu vou dizer para a igreja. Aonde que está sendo a sua adoração? Porque a nossa adoração às vezes é terrena. Aleluia. Sadraque, Mesaque, Abidnego falou: eu não vou adorar. Mas não era servo do Senhor? A gente não são servo do Senhor? Por que a gente passa por tanta pressão? Por que a gente passa por tanta dificuldade? Por que a gente passa por tantos desafios? Por que não conseguimos fazer a diferença no nosso local de trabalho? Não conseguimos fazer a diferença no colégio? Não conseguimos fazer a diferença no nosso emprego, na nossa família? Por quê? Porque às vezes a gente está levando a nossa adoração para outros deuses. Estamos levando a nossa adoração para o nosso Instagram, para o nosso Facebook, para nossas amizades. E Deus, aonde que fica isso? Aonde que fica, igreja? Amém? Tudo que te tira a adoração te tira do propósito. Pode ser que tudo que eu estou falando aqui não vai fazer diferença para você, mas eu vou falar. Quem que você tem a adorar? Porque eles eram judeus. A Bíblia vai dizer que tinha línguas, tinha nações adorando outros deuses, adorando o rei Nabucodonosor, o diabão daquela época. Amém? Ah, mas eu sou pequeno, não interessa. Eu sou velho, não interessa. A Bíblia vai dizer que os jovens, amém? Os jovens é forte, os anciões terão visões. Amém? A Bíblia vai dizer que esses 3 homens, fica direito, isso. Os 3 homens não adoraram. Fica do lado dele aqui, Mateus, em pé. Ele serviu o nosso Deus. Vem cá. Fabrício, vem? Então vem, Fabrício. Eles não o quê? Adoraram. Amém? Eles não se prostraram. Isso representa nós, porque eles podiam se prostrar diante da dificuldade, diante da pressão, porque era o povo todo. Era o povo todo olhando. É como hoje tem muitas pessoas te olhando e vendo: será que ele serve realmente ao Senhor? Será que ela serve realmente ao Senhor? Igreja, está na hora da gente acordar. Está na hora da gente acordar, porque vai chegar o grande dia. Eu vou falar assim: eu falei. Aí depende de você querer ou não querer. Esses homens passaram por uma pressão e foram para a fornalha, sim ou não? Foram para a fornalha, mas não era servo do Senhor, Rosana? Ele não servia a Deus? E por que o Senhor permitiu?
Porque o Senhor ama você. Você pode ir na fornalha, mas você não vai se queimar na fornalha. A Bíblia vai dizer que prenderam os pés, prenderam as mãos, e os homens lançaram eles na fornalha ardente. E dentro da fornalha, se você está com a mão prendida, se você está com o pé preso, como é que você vai caminhar, irmão? Consegue caminhar? Então Deus vai permitir a pressão acontecer, para Ele mostrar a glória dele. A Bíblia vai dizer que ali está caminhando o quarto homem da fornalha. E o rei olha e fala assim: uai, eu não joguei só 3? Eu estou vendo um quarto. Esse quarto homem é quem? Jesus. Então Ele permite-se você passar por provação, Ele permite-te você passar por dificuldade, Ele permite-se você passar na pressão, mas Ele está sempre do teu lado. Ele está sempre do teu lado. Ele não vai te abandonar, porque é na pressão que você cresce. Aleluia. A Bíblia fala que eles passeiam. Pega os 3 e vai passear. Vai passear. Eles começam a passear dentro da fornalha. Passeia, vai tirando onda, porque o quarto homem está aqui. O quarto homem está aqui. O quarto homem está aqui. Olha o rei dizendo: não lancei só 3. E por que o quarto está ali? Amém?